Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Eu estou hoje aqui no nosso Socializando as Dúvidas para tirar uma dúvida aqui que me foi enviada pela Maiara Murai. Acho que é isso. Então, olha só uma olhadinha aqui no nosso slide. Ela que está matriculada aqui no nosso curso para o concurso do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui 2014, projeto TI de dicas teóricas e resolução de questões. Olha só, ela me perguntou o seguinte: bom dia, professor, tem uma dúvida na questão 6 da aula 2. Na última lacuna, se no lugar de a que fosse a qual se associam, esse a qual levaria acento grave, correto? Ficando a qual se associam, é isso? Muito obrigado. Olha só, a questão em que a Maiara tem dúvida é justamente essa questão que você está vendo aqui comigo, que foi uma questão que caiu numa prova da Fundação Carlos Chagas aplicada para o TRF da 2ª Região. E a dúvida da Maiara, ela está aqui, nessa parte aqui, né? E se aqui, nesse lugar aqui, no lugar do a que fosse a qual, teria o acento grave. Vamos responder a questão em toda e fazer o comentário sobre essa última parte. Literalmente é uma questão de complete, né? Ou preenche, né? Aqui preenchem corretamente as lacunas, né, na ordem dada, quais são os as que preenchem corretamente. Então vamos lá. Não deixa de ser paradoxal o fato de o crescimento da descrença que parecia levar a obviamente sem o acento grave, aqui eu tenho um artigo indefinido, ampliação da liberdade, ter dado lugar, né, ao crescimento do fundamentalismo, logo a escalada com o acento grave do fundamentalismo religioso, e aqui o local aqui da dúvida, né, a que se associam manifestações puramente racionárias. Ora, nesse caso aqui o que nós temos é meramente uma preposição a, né, sai oriunda da regência do verbo associar, né? Então, o que está sendo associado são as manifestações, que é o sujeito passivo. Então, manifestações se associam a alguma coisa, no caso, ao fundamentalismo religioso, à escalada do fundamentalismo religioso. Então, a resposta da questão se encontra aqui na letra B de bola, né? Então, o primeiro sem, o segundo com acento grave e o terceiro sem o acento grave. Veja. Como eu tenho aqui escalada do fundamentalismo religioso, eu poderia retomar o escalada, né, o pronome relativo aqui retomando escalada, mas eu poderia usar o pronome relativo a qual. Então, a dúvida lá da Maiara é se eu colocasse aqui, escrevesse a qual, teria ou não acento grave. Veja, para responder a ela, vamos dar uma olhadinha nesses outros slides aqui. Olha só, que eu trouxe. A peça teatral foi linda. Eu assisti à peça teatral. Ora, como é que eu faço aqui, professor, se eu resolver juntar essas duas estruturas aqui com o pronome relativo formando aqui uma oração adjetiva? Vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou tirar esse termo, eu vou substituir peça teatral. No lugar de peça teatral, eu tenho duas opções. Eu posso utilizar o pronome relativo que, ou eu posso utilizar o pronome relativo a qual, substituindo peça. Vejam que aqui atrás eu tenho um A com acento grave. Quem é esse A com acento grave? É a preposição mais o artigo. O artigo vai cair fora, ele não interessa para pronome relativo. Os únicos pronomes relativos que trazem já artigo são os relativos analíticos, a qual, o qual, as quais e os quais. Então, o que é que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a preposição oriunda da regência do verbo assistir, que é transitivo indireto, que quem assiste, assiste-á. Portanto, olha só, eu tenho duas opções. Primeira opção, a peça teatral, e eu vou escrever apenas a que. Professor Rodrigo, só pode ser a que sem o acento grave? Sim, porque este a aqui é tão somente a preposição. Agora vejam que interessante. Se eu resolver utilizar o a qual, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar a minha preposição e vou juntá-la aqui com a qual. Quando eu passo a fazer essa junção, eu vou ter o quê? Eu vou ter o a da preposição mais o a artigo integrante do pronome relativo. Portanto, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aplicar o acento grave no a qual. Olha que interessante isso aqui, né? Olha que interessante, tá? Então, portanto, a dúvida aqui da nossa aluna Maiara, olha só, não é isso? A nossa Maiara Murai, é o seguinte: professor, se aqui eu resolver escrever a qual? Ora, se você resolver retomar escalada e escrever aqui a qual, eu vou ter que obrigatoriamente utilizar
o acento grave em virtude da regência do verbo associar. Tá bom assim? Então, ó, para Maiara aí um grande abraço, para todos vocês que estão vendo esse vídeo. Espero que você tenha retirado aí as suas dúvidas e tenha aprendido a mais essa dica, a mais essa digamos assim, esse detalhe da nossa língua portuguesa. Tá bom assim? Curta aqui, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, curta aí a nossa página do Facebook, acesse o nosso blog e, obviamente, para os nossos cursos, acesse www.cers.com.br. Para todos vocês e para Maiara, um grande abraço e até a próxima.